eu tenho percebido nas igrejas, e eu acredito que na vida em geral também, um cansaço que a gente nunca tinha visto antes. Quando eu observo os dinossauros Rex, da idade de 70 anos e por aí, da idade do meu pai, mais ou menos, a gente vê aqueles homens com mais força. Vamos ser sinceros. E eu percebo também a geração que veio depois da minha, também mais fraca do que a geração atual. Eu comecei a pesquisar para ver se tinha alguma coisa em relação à testosterona, aos alimentos, o porquê dessa fraqueza toda, muitas vezes até mesmo física. Porque quando eu observo a vida dos mais antigos, eu percebo que caminhavam quilômetros e quilômetros e quilômetros. E recentemente eu participei de uma mini maratona ali de 5 quilômetros apenas. E gente, foi terrível, né? Eu estava com 2 irmãos aqui da igreja, né? E eu me esforcei ali para conseguir continuar, né? E graças a Deus eu não fui o primeiro a falar, vamos caminhar um pouquinho. Mas quando falou, eu falei, ufa. Mas nós vemos que os mais antigos caminhavam quilômetros e quilômetros e quilômetros. E eram tempos diferentes. Mas trazendo essa realidade para a realidade espiritual, eu vejo que nós estamos vivendo um período, como eu disse algumas semanas atrás, cansados. Muitas vezes, e eu tenho também percebido, que grande parte desse cansaço que nós estamos vivendo, muitas vezes é cansaço emocional, cansaço também espiritual, cansaço muitas vezes no nosso contexto igreja, cansaço ministerial. Aos que viveram comigo aqui momentos, nós vemos que nós passávamos na igreja horas e horas, semanas e semanas, eram tempos diferentes. Mas a verdade é que nós estamos vivendo uma sociedade cansada. Muitas vezes cansaço familiar com as demandas que todos nós temos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que João capítulo 15 que nós lemos, nos lembra que Ele é a fonte. Ele é a nossa força. Ele é tudo que nós precisamos. Porque Ele é também a vida. É Ele que nos sustenta. E nós vamos perceber durante essa mensagem que nos momentos que nós achamos que nós conseguimos com a força do nosso braço, é porque eu sou bom, é porque eu sou forte, nós vemos que o cansaço, ele toma conta de nós. Mas quando nós entendemos, tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Quando nós entendemos que Ele é a fonte de tudo, que Ele é a videira verdadeira, nós sabemos e nós percebemos que é possível nós colocarmos toda essa carga que nós temos a Ele, porque Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta diante do nosso cansaço contemporâneo, é Ele que nos mantém de pé. O tema desta mensagem é o amor que te mantém de pé. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, se você pôde vir até aqui, colocar essa carcaça sua em cima dessas pernas e você pôde caminhar até a igreja, é porque Deus tem te sustentado. É porque Deus te trouxe até aqui. E você não está aqui à toa. Talvez os seus sentimentos, talvez os seus pensamentos dizem, mas eu não sinto nada, mas eu não percebo nada. Então, ainda que você não perceba, Ele está sustentando você, creia. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar então esses versos e enxergar o que realmente Jesus
está ensinando, o que Jesus está nos dizendo. Mas mais importante do que isso, durante essa mensagem, nós vamos perceber também o que ele não está dizendo. Então, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite é que é a verdade que sustenta. Meus irmãos, só ele pode nos sustentar. Nós vemos aqui no verso 1 que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, na língua portuguesa, nós observamos o que significa verdadeiro. E nós vemos que o oposto disso é falso. Então, existe alguma coisa que é verdadeira e existe outra coisa que é falsa. Vou te dar um exemplo. Nós estamos próximo da Copa do Mundo. Depois eu vou observar se caiu em algum culto, para ver se todos estarão aqui. Amém? Mas, irmãos, quando você vai comprar uma camisa da seleção brasileira, por exemplo, se você for comprar, e ela for R$30, R$50, R$100, a pergunta é verdadeira ou falsa? Com certeza falsa. Gente, tá R$700 a amarelinha e a azul tá R$500. Olha só, que absurdo. Mas existe o verdadeiro e falso. Só que, gente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Então Jesus está dizendo que eu sou a videira verdadeira. Se nós entrarmos e fizermos uma exegese no texto, pegarmos a etimologia da palavra e observarmos a fundo nesse contexto, não é um contraste entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Porque, gente, não existe outra videira. Existe apenas uma videira. E a videira verdadeira é Cristo Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados e vivo está para todo sempre. Então, meus irmãos, nós percebemos que ele contrasta, na verdade, não aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, mas um modelo, algo que nós tenhamos como um modelo para a nossa vida. Então, existem modelos que funcionam e existem modelos que não funcionam. Meus irmãos, durante esses aproximadamente 3 anos que estamos dirigindo especificamente esta igreja, nós participamos de diversos eventos, de diversas conferências, onde nós conferimos como nós estamos. E foi nos apresentado tantos modelos de crescimento de igreja, modelos estruturais. Algumas coisas até fazem algum sentido. Mas, meus irmãos, quando nós entramos a fundo nessa palavra, nós vemos que modelos, eles podem falhar, mas Jesus Cristo jamais falhará. O modelo de Jesus Cristo é quando nós estamos conectados a Ele, quando nós estamos conectados à videira verdadeira. E um erro comum que eu tenho enxergado é quando esses modelos criados pelos humanos, muitas vezes interessantes, bons se bem aplicados, mas quando estão acima de Jesus, acima da videira, meus irmãos, a falha é certa. Então, quando Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira, se nós observarmos essa colocação que ele faz, nós vemos que Isaías, sim, usa o mesmo termo, a videira, a mesma referência. E ele usa, inclusive, a parábola da vinha, que fala sobre uvas boas e uvas más. Ele usa o termo aqui de uvas bravas. Significa que não deu certo, que falhou. Ele usa esse termo também no Salmos 80. A mesma estrutura, quando falava da restauração de Israel, aonde Israel estava direcionado
ao caos. E ele usa o termo da vinha infrutífera. Jeremias também, quando estava ali profetizando sobre a rebeldia do povo de Israel, no capítulo 2, nós vemos que ele usa o mesmo termo. Então, meus irmãos, sempre quando ele usa o termo vinha, representa Israel, que não estava na videira verdadeira, mas Israel que estava longe de Deus, buscando outros modelos, buscando outros caminhos que não são o caminho correto, o caminho, a verdade e a vida, que só pode vir de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é que modelos falham, mas Jesus está dizendo: eu sou o modelo que Israel falhou. Eu sou a videira verdadeira. Aquilo que Israel não conseguiu, ele diz: eu sou o que Israel deveria ter sido. E muitas vezes eu e você, diante de um contexto tão amplo, aonde a internet e o celular nos possibilitou a pesquisar tantas coisas, eu creio que a maioria aqui já ouviu falar sobre desigrejados, aonde participam numa igreja aonde o louvor é bom, na outra onde a palavra ele entende que ela é bacana, aí eles vão na igreja ouvir a palavra, e aonde tem grupos que é interessante para a pessoa, participam de outra igreja e participam de tudo, na verdade não estão participando de nada, não estão vivendo o que é o corpo de Cristo, não estão conectados à videira verdadeira. Então, meus irmãos, qual é o modelo que você tem seguido na sua vida? Qual é o modelo que você entende diante de tantas demandas, aonde igreja e congregar é como se fosse um consumismo, aonde ficasse muitas igrejas e muitos modelos numa prateleira, e você escolhesse qual é aquele que faz sentido para você? Muitos, não somente em igreja, mas às vezes até em religião. Nossa, essa religião, isso aqui é interessante, então eu vou usar isso e eu vou usar aquilo. Então, meus irmãos, diante de tantas propostas, nosso Deus está dizendo nesta noite: permaneçam em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Quantas oportunidades e quantos caminhos nós temos visto por aí. Mas, meus irmãos, sistemas podem falhar. Pessoas podem falhar. Modelos, então, existem vários que podem sim falhar. A tradição, elas podem falhar. Líderes podem falhar. Mas Jesus jamais falhará. Porque Ele é a videira verdadeira, o único Deus. Meus irmãos, hoje nós encontramos, e glória a Deus por isso, somos uma igreja bem estruturada. Nós encontramos muitas igrejas bem estruturadas, muito bem estruturada, e isso é muito bom. Só que eu tenho percebido, meus irmãos, que muitos têm buscado e humanizado modelos, aonde nós percebemos que é possível, sim, ter uma boa estrutura, gestão, ministérios fortes, mas, meus irmãos, sem a videira verdadeira, é apenas um movimento. Nós estamos no ano do movimento, mas nós precisamos entender que o movimento, aquele que transforma realmente, aquele movimento que não é superficial, é aquele movimento que começa de dentro para fora. Aquele movimento aonde nós estamos enraizados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Não somente uma aparência, não meramente técnicas humanas, mas muito mais do que isso. E somente a videira verdadeira que pode produzir através dela frutos verdadeiros, frutos dignos de arrependimento, não somente de aparência.
Então, meus irmãos, a primeira verdade é a verdade que nos sustenta. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus, porque Ele é a videira verdadeira. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira. Em seguida, ele diz na parte B do versículo: o meu pai é o lavrador. Lavrador não é muito conhecido em nossa cultura. Talvez possamos aqui também dizer um agricultor, uma pessoa que cuida ali como um jardineiro, que vem cuidar ali do plantio. Mas, meus irmãos, quando ele diz que o pai é o agricultor, nós entendemos que Jesus, a primeira coisa que ele veio fazer, é claro que logo depois dele ter sido tentado, primeira coisa, ele escolheu aqueles que iriam o substituir. Ele escolheu os seus substitutos. E preste atenção, Jesus, líder, primeira coisa que ele fez, escolheu aqueles que ele iria discipular, aqueles que iria substituir, aqueles que mais tarde ele vai dizer simplesmente assim: é necessário que eu vá embora, e vocês que fiquem aqui, façam obras maiores do que eu fiz. Então, meus irmãos, nesse contexto, nós percebemos que antes de qualquer milagre, antes de qualquer cumprimento ali que ele poderia ter feito, ele escolheu pessoas. Ele escolheu você, meu irmão. A Bíblia vai representar dois grupos de pessoas: multidão e discípulos. E eu quero perguntar para você, qual que é você? Porque a multidão, ela busca milagres, ela busca uma resposta imediata, ela busca uma aparência de algo superficial. Mas discípulo não. Discípulo, ele quer estar perto do mestre, ele quer ser parecido com o mestre. O discípulo, ele permite ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E meus irmãos, isso é a linguagem de agricultor. Ele enxerga o que ninguém mais enxergava. Pescadores, pessoas assim como eu e você, cheio de problemas, cheio de falhas, aonde um aqui que Jesus escolheu ia negar, outro escolhido por Jesus ia entregá-lo à morte. E ainda assim Jesus escolheu pedras. Mais tarde ele vai referenciar Pedro como pedra, mas ele tem o poder de transformar pedras em pedras preciosas. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que há muitas pedras preciosas aqui, meu irmão. Há muitas pedras preciosas, mas uma pedra preciosa, para se tornar preciosa, precisa ser lapidada, e lapidada pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei o que você enfrentou até agora na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua família, mas eu creio que tudo que Deus permitiu que acontecesse até agora em sua vida foi para te tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes, diante de situações, em aconselhamentos, em conversas, muitos dizem assim, e eu também já me perguntei: Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Sabe aquele momento de tempestade, onde você não consegue enxergar mais nada na sua frente? Porque eu, diante de todas as pessoas que tem aqui, porque eu vou passar por isso? Mas o Espírito Santo está mandando te dizer que há um propósito por todo o sofrimento que você viveu. Há um propósito pelo todo o sofrimento que você está sentindo. É Deus te lapidando, é Deus te transformando, meu irmão.
Nós vemos por aí um evangelho fácil, aonde é tratado somente a superficialidade da aparência daquilo que esperam de você. Como se fosse uma receita, aonde nesse modelo faça isso, isso e isso e isso. E você repete aquele modelo e às vezes as pessoas até veem algum resultado externo. Mas meus irmãos, resultado genuíno é somente resultado que vem da videira. E essa transformação, ela começa de dentro para fora. Discípulos, pedras brutas, se transformaram em pedras preciosas. Galhos, ramos frágeis, em ramos frutíferos. Deus, meus irmãos, Ele não fica simplesmente fiscalizando para ver se você vai errar em alguma coisa. Ele não fica de olho em você 24 horas esperando para que você erre, não. Ele está cultivando você para que você possa frutificar. E eu creio em nome de Jesus que muitos aqui irão frutificar, porque estão conectados na videira de Deus. E meus irmãos, nós vemos aqui que além de ter falado que Ele é a videira, Ele diz também que Ele é o lavrador. Mas depois Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Olha só. Então, meus irmãos, muitas vezes nós entendemos que uma pessoa, um exemplo, algum membro da nossa igreja, que não frutifica, ele simplesmente corta. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é mais profunda. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque, meus irmãos, existe algo que também no grego e também no português, que é a semântica literária. A semântica literária é várias palavras que representam a mesma coisa. Isso tem muito no português, mas bem menos no grego. Mas aqui há uma semântica literária. Exemplo de semântica literária é morrer. Morrer, bater as botas, passar dessa para uma melhor, falecer. Então existem várias formas de eu representar a morte. E o cortar aqui, nesse contexto, a palavra grega airo. E se nós observarmos também nesse contexto, como que era a agricultura no primeiro século, nós vemos que cortar é no sentido de levantar. Imagine agora na sua mente, o nosso contexto aqui um pouco difícil, mas imagine uma videira, aqueles galhos finos, ainda que não frutificaram, muitas vezes com uma aparência de seco, e muitos deles, na vinha, eles caem no chão, e ali a terra com água acaba gerando aquele aspecto sujo, molhado e no chão. E o que o agricultor do primeiro século fazia? Hoje já é tudo com máquinas, tá, gente? Eles simplesmente pegavam aquele galho, limpava, e eles colocavam aquele galho de volta. Então cortar aqui é um sentido diferente, é no sentido de erguer, é no sentido de dar mais uma oportunidade, é no sentido de colocar novamente, para que possa frutificar. E é assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz comigo, e é assim que Ele faz com você, meu irmão. Muitas vezes, assim como esses galhos, você está cansado, você está saturado, muitas vezes as suas emoções estão explodindo por dentro. Talvez, como eu disse algumas semanas atrás, você vem e alguém pergunta para você: como é que você está, meu irmão? E você responde: tá tudo bem. Ou seja, já chega na igreja mentindo. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que grande parte desse cansaço, ele aponta apenas para uma direção. E essa direção é desconexão. Quando nós estamos desconectados da videira que nos dá a força
nós cansamos. Mas eu creio num Deus que está erguendo. Eu creio num Deus que está levantando uma nova geração. Que a começar de nós, aqui em Ribeirão Pires, na IBNRB, que corações possam ser quebrantados. Não por modelos específicos, mas por vidas transformadas. Não por meras práticas, ou então tendências humanas, que muitas vezes aparentemente dá certo, mas falham, assim como Israel falhou, e Jesus trouxe um modelo melhor, a videira verdadeira, Ele mesmo, o eu sou. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu adolescente, e nós passamos uma situação rara, que acontece nas igrejas, até conversando com outros pastores, aonde estava o meu pai, presidindo a igreja na época, e diante dele tinha uma pessoa, e ele estava ali com o seu semblante um pouquinho baixo, sério, sargentão, e essa pessoa apontando o dedo no nariz dele, e falando várias coisas, que eu não vou repetir aqui, dentro da igreja. E eu, adolescente, cheguei em casa, talvez meu pai nem se lembre, e eu fiquei revoltado. Eu falei, por que você não colocou essa pessoa no lugar dela? Por que você não falou isso? Por que você não respondeu assim? Você não está errado, você está certo. E aí ele parou, né? Sentou ali na cadeira, na mesa, né? Não na mesa. Me colocou ali também, tirou o óculos assim, olhou bem nos meus olhos e falou assim: Abner, não se preocupe. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. Se eu estiver errado e algo que eu preciso aprender, eu vou aprender. E se a pessoa estiver errada, Deus vai mostrar, porque a obra não é minha, a obra é dele. E ali eu continuei revoltado. Mais tarde eu fui entender. Mas a grande verdade, meus irmãos, que o tempo mostra quem está conectado na videira e quem não está. Quantos conectados na videira tem aqui nesta noite? Eu creio que em nome de Jesus, um movimento genuíno, um movimento que é feito pelo Espírito Santo, ele só pode fazer alguma diferença se conectado na videira que é Cristo Jesus. Meus irmãos, não se vendam por modelos, por métodos. Não se vendam, e eu falo para os irmãos que muitas coisas é importante, são questões organizacionais, é bacana, é legal a gente fazer, mas qual que é o problema? Quando isso está acima de Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo possa continuar sendo o centro da nossa igreja, o centro da tua vida, em nome de Jesus, que Ele possa te fortalecer no dia difícil, mesmo quando você não enxergue nada, que em nome de Jesus Ele possa te erguer, porque eu creio, irmão, e creia, Ele está trabalhando na sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Se você entrou aqui caído, se você entrou aqui cabisbaixo, se você entrou aqui melancólico, eu creio num Deus que vai, quando você chegar na tua casa, vai ser diferente, que hoje vai ser um divisor de águas, e que nenhum problema, nada que aconteceu na tua vida, pode, em nome de Jesus, afastar você daquilo que Deus tem para a sua vida, para o propósito que Deus tem na tua vida. E de novo, meus irmãos, métodos, pessoas podem falhar. Os novos membros que aqui estão, eu deixo muito claro e aviso, cedo ou mais tarde, algum líder ou algum membro vai te decepcionar. Eu já falo logo na cara, logo de início, porque nós somos falhos, mas se conectados à videira verdadeira, meu irmão, não há nada, você será inabalável, porque você está conectado à videira que é
Cristo Jesus. Então, meus irmãos, airo, cortar, significa levantar, erguer, tirar da lama, reposicionar. Então nós vemos que o cortar aqui, na verdade, é primeiro levantar. E que em nome de Jesus possamos ser assim. E nós vemos aqui no verso 2, continua dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que der fruto, ele limpa, para produzir ainda mais frutos. Isso é a poda, meu irmão. Então, ainda nessa primeira verdade, nós vemos que ele prepara, ele poda. A palavra aqui, em grego, significa, a palavra original para preparar, para limpar, é katairo, que significa uma limpeza mais profunda. Muitas vezes nós pensamos em limpeza, jogar uma água, jogar um cheirinho ali, uma limpeza superficial. Mas katairo aqui no grego é um outro tipo de limpeza. Existe uma palavra específica para cada tipo de poda, cada tipo de limpeza. Mas a limpeza que está dizendo é como se fosse um bisturi de Deus, limpando lá no fundo, limpando lá no mais profundo, que pode chegar como um bisturi. E eu creio em nome de Jesus que o médico dos médicos está aplicando aqui nesta noite uma cirurgia, com o bisturi de Deus, nos rasgando e alcançando o mais profundo, aonde nós mesmos não enxergamos. E meus irmãos, é comum observar que Deus, ele trabalha de uma forma diferente. E muitas vezes nós imaginamos, existe até um ditado que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas na verdade ele escreve certo por linhas certas. A gente que enxerga torto. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, que às vezes você não percebe. Mas às vezes Deus permite que algo aconteça na sua vida, que você deixe de participar de algum ministério na igreja, que você perca um emprego, que você passe necessidades financeiras, eu não sei, para te mostrar algo melhor, para te mostrar sobre orgulho, para te ensinar o quanto você e eu, o quanto nós somos orgulhosos, o quanto que nós achamos que com a força do nosso braço nós conseguimos. Porque eu vejo muitos líderes impulsionando igrejas com a força do braço, com a força do intelecto, com a força do pensamento, com a força da estrutura, com muitas frentes, muitos métodos e formas, até interessantes, mas sem a presença de Deus. Então o que ele faz? Ele poda. Cedo ou mais tarde ele poda. Assim como eu aprendi, o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. O tempo vai mostrar os métodos que funcionam e os métodos que não funcionam. É só o tempo, meu irmão e minha irmã. Dito isso, nós sabemos que poda, meus irmãos, não é punição. Poda é uma preparação. E muitas vezes, quando disciplinados, muitas vezes, quando podados, muitas vezes é necessário a poda para que você possa frutificar ainda mais, como diz o texto. A poda é Deus te posicionando para um nível mais alto, para um nível maior. E a grande verdade é que nosso Deus, ele não corta ninguém. A grande verdade é que as pessoas que saem, as pessoas que não aceitam o processo, mas ele poda para que você possa frutificar. Pense agora nos momentos difíceis que você passou na sua vida. Eu creio, Deus te podando, Deus te ensinando para um propósito maior, para que tudo que aconteceu na sua vida, você possa frutificar. E meus irmãos, então, a palavra aqui nós vemos
que é uma limpeza que começa por dentro, antes de aparecer por fora. A palavra primeiro, ela alinha a mente e o coração e a motivação. E depois também a identidade em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. Então, meus irmãos, no verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhe falado. E depois diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, meus irmãos, nós vemos que permanecer aqui, a palavra mero no grego, permanecer significa exatamente isto. Permaneça, continue, porque Deus está trabalhando no seu interior e você vai frutificar em nome de Jesus. Nós vemos que a chave de tudo, existem decisões, posições, dependência, e permanecer é uma escolha diária que nós fazemos. Nós sabemos que permanecer não é necessariamente uma emoção momentânea, que pode durar até alguns anos, mas é muito mais do que isso, é estar conectado à videira verdadeira. Então, meus irmãos, conexão à videira, o resultado é frutos, e produzir sem pertencer a essa videira seca, ora ou mais tarde seca. Então, meus irmãos, para concluir esta primeira verdade, muitos tentam levar as coisas com a força do braço, sozinhos, mas Deus está dizendo, conecte-se em mim. Se você tem se desconectado na sua vida, em alguma área da sua vida, hoje é noite de você se reconectar à videira verdadeira. É onde tudo vai fazer sentido. Mesmo que você não veja sentido, vai fazer sentido. O que nós precisamos é estar conectados à videira verdadeira. Muitos sobrecarregados. Muitas vezes, ativos em seus ministérios. Muitas vezes servindo, mas por dentro vazio. Então hoje é noite de você também se reconectar à videira verdadeira. Jesus chama, volte para a videira, permaneça em mim. Eu sou o modelo que não falha. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a raiz que te sustenta. E eu sou a fonte que não seca. E meus irmãos, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa impressionar ninguém. A única coisa que você precisa é estar conectado à videira verdadeira.